Olá, bem-vindo. É uma alegria para mim estar aqui de volta. Tiramos aí alguns dias, eu e a minha querida pastora Fúvia, celebramos aí nossas bodas de prata, 25 anos, né, de casados, e nós temos uma história de restauração, de graça do Senhor, por isso que a gente tem aqui nesse meu canal pessoal e pastoral uma playlist em que eu falo muito justamente de um segundo casamento, de restauração que Deus pode trazer, uma palavra de esperança para quem passa pela tragédia do divórcio, como eu sempre falo. Aqui eu vou falar de escatologia hoje, né? Mas só para dizer que eu estou de volta, explicar a minha ausência, agora a gente volta ao ritmo normal de vídeos, se Deus quiser. Então eu estou aqui hoje para falar já de um vídeo de escatologia, e é um estudo muito legal que eu achei, que eu complementei um pouquinho e que me faz muito sentido, como vocês já sabem, os haters, eles não gostam do que eu falo, mas eu falo. Eu creio no arrebatamento pré, eu creio que nós vamos sair antes da última semana, dos últimos 7 anos, né? A 70ª semana de Daniel. Então achei legal aqui uma organização de textos e de argumentos, né? Por que eu creio no arrebatamento pré-tribulação. Então, vamos lá. 7 motivos para que eu abrace essa tese. Eu sei que é uma tese, como eu já falei, tanto faz se você concorda comigo ou não. É futuro. Eu creio por estes motivos e outros tantos que eu já coloquei e ainda vou colocar aqui na minha playlist de escatologia, mas, enfim, você fica à vontade para concordar, discordar, tá tudo certo. Então, o primeiro argumento forte é: nós não fomos destinados para a ira. Isso aqui você vai encontrar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Nós não fomos destinados. Mas a ira é só a segunda parte, querido. A ira é quase praticamente tudo. É uma semana de anos. É um tempo da ira do Cordeiro. E não é Satanás, é o próprio Senhor Jesus derramando a ira de Deus sobre aqueles que vão estar aqui. Jesus fala que é um tempo como nunca houve nem nunca jamais haverá. Então, eu não acho que você deveria correr o risco achando que a ira é só a segunda metade, não, a primeira é ficar tranquilo. É uma aposta. Para mim está tudo bem, eu quero ir embora antes, eu creio que dá para ir embora antes, e aí a gente continua falando sobre isso nos próximos vídeos, né? Também há um preciosismo em que nós podemos encontrar na igreja de Filadélfia. Então, na igreja de Filadélfia, Jesus fala acerca de que porque você guardou a minha palavra, eu vou te guardar da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então, nós somos livrados da hora da tribulação, da hora mais pesada que vai haver. A palavra peirasmos fala justamente em provação, é essa a ideia, a palavra grega ali. Então, se é para sermos livrados da hora, alguns falam, não, é para ser livrado na hora. Se fosse na hora, Jesus saberia o que falar. A Bíblia tem o detalhe e os caras que são do grego com certeza concordam com a tradução de que é da hora. Então, de novo, é uma questão de fé. Eu creio que justamente seremos livrados da hora porque o Senhor Jesus, ele disse. Confio na palavra dele, não preciso interpretar o que ele disse, não preciso dizer que o que está escrito não é o que está escrito. Enfim, eu creio assim e espero que você também creia e descanse. Terceiro ponto, esta palavra é para confortarmos uns aos outros. Isso aqui, Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. Por que isso é importante? Naquele contexto, eles estavam sendo mortos, eles estavam sendo perseguidos, a coisa estava terrível. E ele está dizendo, ele está falando acerca de que num futuro próximo, em algum momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, quer dizer que o Paulo achou que era nos dias dele? Não, nós, os cristãos que estivemos vivos, ele escrevia para igrejas, ele era profético, ele falava do futuro. Os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com esses que morreram. Então era para nos confortar uns aos outros com essa palavra, de que os que morreram ressuscitariam e de que os vivos seriam arrebatados para estar no encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor e não precisam passar pela hora da tribulação. Porque se o cara está em meio à tribulação, em meio à ameaça, falar que ele vai ser confortado, que ele vai ser tirado, mas já passou um monte de coisa, é um conforto relativo, é um conforto parcial. Não é um conforto de ser livrado da hora, como há a revelação de Jesus. Então eu creio que o conjunto das informações nos dá esta segurança de que é uma palavra de conforto, de que, olha, isso não é para a igreja, querido. A grande tribulação é a hora da angústia de Jacó. É a complementação das 69 semanas de Daniel, que são a profecia de 70 semanas
para Israel, para a sua santa cidade, Jerusalém. É para judeu. Ah, mas olha, cuidado no sábado, nós não guardamos o sábado. Ah, não nos vamos, suba para os montes ali, para Samaria, fuja. Nós não temos que fugir temos que ir todo mundo para lá, para Israel, para fugir. Não, nós estamos aqui no Brasil, não sei onde você está quando assiste, nós estamos em outras nações. Não é para o sábado nos preocupar, não diz respeito a nós, é especificamente para os judeus e para aqueles que rejeitam a salvação do Senhor Jesus. Então Jesus vai voltar a lidar com o seu povo, vai cuidar deles, vai gerar ali o arrependimento e a conversão deles, para eles fazerem parte da agenda vindoura. Mas para os que rejeitam o Senhor Jesus, para esses será realmente uma tragédia. Quarto ponto, nós olhamos para a abençoada esperança. A abençoada esperança, nós estamos olhando, esperando Jesus Cristo, não estamos esperando a manifestação do anticristo. Essa aqui é o texto também de 1 Tessalonicenses 1,10, mas também de Tito 2,13 e de Filipenses 3,20. Nós temos a abençoada esperança de encontrar com o Senhor Jesus e de não encontrar com o anticristo. Essa é a ideia. Quinto ponto, ninguém sabe o dia ou a hora. Somente os pré-tribulacionistas conseguem vivenciar esta iminência. Por quê? Porque se estiver no meio da grande tribulação, querido ou querida, vai dar para saber se faltam 7 anos, 6 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Não tem a iminência, não tem, ninguém sabe o dia nem a hora. Dá para calcular o dia e a hora, saberão que são 7 anos, eu não. Quem tiver 7 anos, 42 meses e 42 meses, 1.260 dias, tem as contagens de dias, de meses e de anos. Dá para saber exatamente quando o Senhor Jesus vai voltar para reinar no milênio. Ele volta com a sua esposa, ele não volta mais só, ele volta com os seus, as bodas do Cordeiro acontecem no céu. Pelo menos tudo que eu estou falando isso, por favor, eu creio assim, baseado nestes textos. Esse é um vídeo curtinho, é um vídeo de retorno. Eu queria retomar um assunto aqui de escatologia, já que eu estou voltando, né, depois desses dias aí de descanso, como eu falei. Então eu já quero chegar trazendo um pouco de esperança para você que ainda não se posicionou. O que você espera? Não dá para não saber o dia nem a hora, porque dá para calcular certinho quando o anticristo se manifestar. São 7 anos. Quando ele quebrar o acordo no meio da semana, 3 anos e meio, e por aí vai. Não dá para ser pego de surpresa. Então a igreja está ausente entre Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 19. Enquanto acontece a grande tribulação, a ira, o derramamento das piores situações de juízo e de julgamento, a palavra igreja não aparece. Aparece quem? Os seus eleitos. Porque o Senhor vai salvar alguns ainda durante a grande tribulação. Tem ali os santos. Os santos, quem são os santos? São aqueles que vai perder a sua vida por conta de não receber a marca do anticristo. Então, esses vão perder a sua vida. Esses são os caras, são os mártires. Eles vão perder literalmente a sua cabeça. Então, esses caras, eles vão ser a resistência fiel daqueles dias, mas não são igreja. A igreja veio até a partir de Pentecostes, e entre Pentecostes e o arrebatamento é a era da igreja. São 2 dias, 2000 anos. Depois disso, então, agora o Senhor volta a lidar com aqueles que serão salvos, não mais como na velha aliança, que era para Israel. Aqui ele volta a lidar com Israel, mas aqui está aberto para os demais gentios que quiserem se converter, mas vai ser na hora mais difícil da história da humanidade. Agora entenda uma coisa, pense comigo, poucas pessoas precisarão de fato ser evangelizadas do zero na grande tribulação. Quem serão as pessoas que estarão aqui na grande tribulação e que vão perceber que precisarão se converter? Os parentes de crentes que não foram salvos, que não quiseram, os pais, os filhos, as esposas, os maridos, os que perderam seus queridos, os que iam na igreja e ouviam e ficavam ali, ficavam no Instagram durante o culto, não se ligavam de nada. Então, não tem gente nova que vai vir na grande tribulação. Entendo, o arrebatamento acontece, o pessoal vai, todas as pessoas que têm 10, 12, 15, 20, 18, 50, 60, 70 anos, essas pessoas continuarão vivas. Não vai nascer gente do zero para esperar, para poder evangelizar. Eu creio que os que não estão debaixo de condenação, os pequeninos que Jesus deixa vir a mim, os pequeninos, esses serão levados embora naquele momento.
e vem para ele. Então, eu creio assim, as grávidas vão perder os seus bebês da sua barriga, os bebês recém-nascidos, pequenos, que não têm capacidade de decidir, todos esses serão tirados aqui pela justiça que eu creio de Deus sobre eles. É uma tese minha, não estou dizendo que faça-se uma doutrina disso, eu creio assim. Então, não vai ter nenhuma criança na grande tribulação. As pessoas que estarão, de alguma maneira, já ouviram, mas também vão ouvir as duas testemunhas pregando. Ali não é igreja, mas se você reparar bem, nos capítulos 2 e 3 são 7 cartas para 7 igrejas. A igreja está ali. Então, entenda, a igreja está ausente no relato de Apocalipse capítulo 4, versículo 19, até o capítulo 19. Eu volto a dizer, a divisão do livro em Apocalipse 1, 27. Depois você me corrige se estiver errado no texto, depois eu dou o versículo certinho. Jesus, ele dá a divisão do livro. Escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Isso aqui para mim é muito claro, eu já falei isso em outro vídeo. As coisas que João viu, Jesus, capítulo 1, ele viu Jesus. Capítulo 2 e 3, as coisas que são a igreja. As coisas que hão de acontecer depois destas. Depois destas é a grande tribulação, o juízo, as trombetas, o julgamento. Acabou a era da igreja. Acaba capítulo, final, último versículo do capítulo 3, encerra a igreja de Laodiceia, capítulo 4, versículo 1. Então vi uma porta no céu e a primeira voz que eu ouvi como de trombeta, dizendo, sobe para cá, uma porta no céu, voz como trombeta, sobe para cá, acabou a era da igreja, subimos. E vamos ver o que está acontecendo no céu. E aqui na terra começa a grande tribulação. E a grande tribulação não é Satanás perseguindo e oprimindo a igreja. É o próprio Senhor Jesus abrindo os selos, digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os selos. É o próprio Senhor Jesus derramando o juízo sobre a terra para depois derramar a ira sobre aqueles que o rejeitaram. E por fim, o sétimo é a grande tribulação, é para Israel. É uma tristeza. Está ali em Daniel capítulo 9, de 24 a 27, Jeremias 30, versículo 7, Daniel 12, 1. Aqui é a angústia de Jacó, a grande angústia de Jacó, para que Israel se converta. E vai ser incrível, porque no fim da grande tribulação, todo o mundo estará reunido contra Jerusalém, contra Israel. E o Senhor Jesus vai voltar exatamente naquele lugar para livrar os seus, para que eles possam de alguma maneira se converter a Ele. É algo que eu não sei como explicar tudo que vai acontecer. O fato é que Jesus vai voltar para Israel, vai voltar em Jerusalém, vai pisar no Monte das Oliveiras e vai estabelecer o seu reino milenar. Então, meu querido, minha querida, isso é o que eu creio por esses motivos. Eu vou colocar esses versículos todos para você depois acompanhar se quiser. Se você discorda, tudo bem, você pode vir comentar, debater, mas seja pelo menos respeitoso, vamos manter um certo nível de crente que está querendo falar de coisas extraordinárias e não uma baixaria de ofender um ao outro porque discorda da posição bíblica. Então, com certeza, não é pelo Espírito Santo que você diverge, é pela tua carne, pela tua alma. Mas, enfim, seja feliz. Eu quero contribuir para aqueles que querem estudar, querem ler Bíblia e querem formar a sua posição, a sua opinião. Mas tudo bem, você pode divergir, vem aqui, está tudo em paz. A gente pode conversar de uma maneira saudável, eu fico feliz. É muito bom quando eu recebo os comentários aí favoráveis e contrários. Isso ajuda a organizar meus pensamentos e entender quem está me acompanhando, tá bom? É isso aí, Deus abençoe. Se você gostou, se inscreve no canal. Se você tem aí o povo que você acompanha que não crê dessa maneira, pode compartilhar esse vídeo, curte, né? Ajuda aí a ter mais visibilidade, aí o YouTube começa a dar um pouco mais de relevância pra gente. Isso ajuda a alcançar mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.